Bom dia, sétimo ano, aula de matemática, o livro é a unidade 4, ali na página 16 nós estamos fazendo correção de exercícios que tratam de ângulos, soma de ângulos internos no triângulo, tá certo isso? Internos, tá? A gente utiliza a propriedade da soma dos ângulos internos num triângulo. Na aula passada a gente viu até uma propriedade do ângulo externo, né? Que o ângulo externo tem que ser a soma dos outros não adjacentes, né? Dos outros ângulos internos. O externo tem que ser a soma dos outros não adjacentes. Isso mesmo, tá? E daí a gente resolve de forma bem fácil. Resolveu de forma bem fácil aquela letra F, né? E tá, muito bem. Esqueci de dizer, né? Hoje é dia 19 de outubro de 2020, aula apresentar. Vamos ali para a página 16 e vamos corrigir o exercício de número 7 na página 16, que é onde a gente ficou na aula passada. Vem comigo. Ó, dois ângulos internos de um triângulo medem cada um 40. Qual é a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo? Dois ângulos internos de um triângulo medem cada um 40. Isso significa que o teu triângulo tem que ser isósceles, tá? Suponha esse aqui, por exemplo, valendo 40 graus, esse aqui valendo 40 graus também. Dois deles medem 40. Significa que a medida que eles projetam, esse ângulo, as medidas projetadas pelos ângulos aqui, ó, são iguais. Ó. Então, esse ângulo aqui projeta esse lado aqui, esse ângulo aqui projeta este lado aqui. Como os ângulos que projetam têm a mesma medida, os lados projetados, os lados opostos, também possuem mesma medida, certo? Mas isso é importante porque são propriedades importantes que nós vamos tirar, certo? E eu quero saber a medida desse terceiro ângulo aqui que eu vou dar um espaço para ele ali para ser armazenado. Então, o que eu tenho? X mais 40 tem que ser igual a 180. 40 mais 40 é 80. X mais 80 é igual a 180. Então, X, antes de somar 80, que resultado eu tinha? Eu tenho que pegar do 180 e retirar o 80, né? Então, originalmente, o x vale 100 graus. Né? Então, se aqui estiver valendo 100 graus, mais 40, 180. Não esquecendo que esse aqui é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem dois lados de mesma medida, em correspondência a dois ângulos que projetam esses lados que são de mesma medida. Tá? Isso item A. 7A. O item 7B. Um triângulo tem os três ângulos com a mesma medida. Qual é a medida de cada ângulo interno desse triângulo? Bom, se tem mesma medida, o que acontece com... Sor, eu faço de cabeça. Ótimo fazer de cabeça. Ótimo, muito bom fazer de cabeça. Só que tem um grande problema, né? Fazer de cabeça. Quando tu precisa demonstrar um desenvolvimento para o professor, daí não tem como tu pegar a tua cabeça, colocar lá. Eu poderia abrir no formulário, já pensou? Assim, ó. Fazer upload de arquivo, eu poderia fazer assim, ó, fazer upload de cabeça. Daí tu ia botar a tua cabeça ali e eu ia conseguir corrigir a tua cabeça. O que tu acha da ideia? Não tem, né? Eu incentivo vocês a fazerem cálculo de cabeça, é muito importante, só que tu tem que saber desenvolver. Não dá para fazer só de cabeça, porque daqui a um pouco as coisas começam a ficar mais interessantes, nem vou dizer complicado. Elas começam a ficar um pouquinho mais intrincadas, né? Com porque nem tudo são flores, né?
A gente pensa que o mundo às vezes é um mar de rosas, e não é, nem tudo é maravilhoso assim. Às vezes a gente tem que resolver desafios que de cabeça a gente não consegue, por isso a álgebra ela vem para nos ajudar. Então, o que eu te digo, Pedro, faz de cabeça, mas para conferir os teus cálculos, tá? Para verificar os teus cálculos, para fazer uma estimativa do teu cálculo. Agora, tu tem que te importar muito com o desenvolvimento. Se tu faz com cabeça, tu tem que te importar muito com mostrar o desenvolvimento, porque aqui no desenvolvimento nesses desenvolvimentos eu tô te dizendo como é que tu expressa o teu pensamento matemático. E não é diferente de português, por exemplo. Tu faz uma redação, quanto mais tu faz a redação português ali, mais tu expressa o teu pensamento, a tua forma de argumentar. Na matemática não é diferente. Quanto mais tu expressa o teu pensamento, mais poder de argumentação tu vai ter. Entende? É o que eu estou fazendo agora, com alto poder de argumentação. Estou argumentando contigo porque é importante escrever. Certo? É claro, se um professor de matemática, né, vai dizer, né, imagina, né, se eu não vou ter um argumento bom, tem que ter um bom argumento. Tá entendendo, Pedro? Importantíssimo o cálculo de cabeça. Tá bem? É importantíssimo. Mas tu tem que saber argumentar, tem que saber expressar o teu pensamento através da escrita. Matemática é ciência, com certeza, é uma ciência. Tá? Então, tu tem que saber justificar as coisas. Muito bem. Mas seria tri fazer um upload de cabeça, né? Vai ser. Um upload de cabeça. Vamos ver então, o item B. Um triângulo tem os 3 ângulos com a mesma medida. Qual é a medida de cada ângulo interno desse triângulo? A gente já até sabe, a gente já comentou isso, né? A gente está careca de saber. Eu estou ficando careca aqui. Por isso que eu estou deixando aqui um pouquinho, né? Mas mesmo assim, eu tenho que saber expressar. Olha só. Eu sei a resposta disso aqui, mas eu tenho que saber expressar, eu tenho que saber convencer vocês disso aqui. Então, os ângulos internos todos têm a mesma medida. Então, se aqui vale x, aqui vale x também. E aqui vale o mesmo x, em outras palavras. O espaço reservado para botar o valor aqui vai ser repetido aqui e vai ser repetido aqui. Por isso que esses espaços têm o mesmo nome. Né? Porque o valor que eu insiro num deles vai repetir para os outros. E eu sei que a soma dos 3 ângulos, ou seja, x mais x é igual a 180. Poderia comparar, né? Dividir em 3 partes iguais o 180 para comparar cada um dos x's, né? Porque aqui todos eles têm mesmo valor. Então eu poderia distribuir o 180 em 3 valores iguais, né? Comparo mas olha só o que eu penso, né? X mais x é o triplo de x, é igual a 180, uma notação mais sofisticada para responder isso aqui, né? Então, se eu tenho um valor e ele está triplicado e eu obtenho 180, eu tenho um valor, tripliquei o valor, eu tenho um valor na mão, tripliquei ele e obtive 180, como é que eu retorno? Eu retorno pegando o 180, se ele foi triplicado e cheguei no 180, eu pego o resultado final e agora, então, eu divido por 3, porque dividir por 3 é a operação inversa de multiplicar por 3, é tu retornar o movimento anterior, certo? 180 dividido por 3, então, é igual a 60. Cada um dos ângulos aqui, vale 60 graus. A gente já sabe que as projeções, se aqui vale 60, então esse lado aqui tem uma medida, né? O lado oposto ao ângulo de 60. E aqui vale 60, vai valer a mesma medida que esse aqui. E aqui vale 60, o segmento oposto
também tem mesma medida. Então todos os segmentos aqui, ó, têm mesma medida entre si. Esse aqui vale 5, aqui vale 5, aqui vale 5. Esse aqui vale 7, aqui vale 7, aqui vale 7. Todos os lados têm mesma medida, todos os ângulos internos têm mesma medida. Eu estou trabalhando então com triângulo equilátero. Tu tem que responder para mim o que tu não entendeu, Pedro. Só deixa eu ver o Pedro primeiro, Gui, e eu já verifico contigo, tá? Vamos lá, Pedro, qual é a tua pergunta? O 3x é isso aqui, ó. Eu tenho um valor de x mais um valor de x mais outro valor de x. Quantos valores de x eu tenho? 3 valores de x, ou seja, são 3 vezes x. Olha aqui, ó. 4 mais 4 mais 4 não são 3 vezes do número 4? 4 mais 4 mais 4 não são 3 vezes do número 4? Da mesma forma, x mais x mais x são 3 vezes do valor x, do valor reservado x. Certo? Sim ou não, Pedro? Bem rapidinho aí, Pedro. Sim, o final eu dividi, porque eu estou falando de operação inversa, né? Ó, eu peguei um valor, um espaço que tem armazenado um valor x, tá? Ó, dentro da minha casa. Tá, depois a gente vê isso, tá, Pedro? Agora a gente está preocupado com interpretação da equação, certo? Depois a gente vê, quando for uma coisa, a gente inverte. Claro, na verdade é isso que eu estou falando, ó. Eu tenho um valor aqui dentro, certo? Digamos que essa caneta aqui tem um valor e ela está aqui dentro, certo? Dentro do x. Quantas canetas iguais eu tenho de mesmo valor? Eu tenho 3. Então aqui, 1, 2, 3. Ou seja, eu peguei essa caneta aqui, ó, tá? E multipliquei ela, obtive 3. Certo? Quando eu multipliquei uma caneta por 3, eu te digo aqui, ó, aqui dentro tem 180. Então, esse 180, para saber o valor de cada uma das canetas, eu vou ter que dividir por 3. É o movimento inverso. Se eu triplico um valor e dá 180, então, para retornar ao valor original, eu pego 180, o resultado, e divido por 3. Daí o valor é 60. Certo? Vamos lá, Guinha. Pode perguntar, Guinha. Agora é a vez do Guinha. Qual é a tua pergunta? Como tu achou 180? Tu deu um número de exemplo e fez a questão? Não. Olha, como é que eu cheguei no 180? Aqui, ó, um triângulo. Tem os 3 ângulos internos, tá? Ele não botou aqui, mas é internos, tá? 3 ângulos internos com mesma medida. Então, os 3 ângulos internos têm mesma medida. Como é que eu chego no 180? A soma dos ângulos internos num triângulo é 180. Aula passada, aula retrasada também e outras aulas anteriores. Soma dos ângulos internos, 180. Mais alguma pergunta, Gui? Bom, tô vendo. Tô vendo que vocês estão participando, vocês estão perguntando, né? É isso aí mesmo, tá bom? Tô gostando de ver. Então tá, ó, x igual a 60 graus. Como é que eu chego no 180? A soma dos ângulos internos, 180 graus. Eu cheguei que x, então, vale 60 graus. Na verdade, no item B, o que a gente observa? Que nós temos um triângulo equilátero. Ó, beleza, Cauã. Ótimo. Cauã entendeu ali. Ó.
Responda as perguntas de Ana e João. Esse relógio aqui do Note está um problema. Tá, tem 20 minutos. Um dos ângulos internos de um triângulo tem 23 graus, 30 minutos e o outro tem 90 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo? Então, olha só que legal, ó. Nesse item A aqui, ó, do exercício 8, olha só o que a figura diz aqui para nós. É uma figura que fala mesmo, né? A gente não sabe o nome dela. Um dos ângulos internos de um triângulo tem 23 graus 30 minutos e o outro tem 90. Se um triângulo tem 90 graus, com certeza ele é um triângulo retângulo. Tá? Um ângulo tem 90 graus e o outro, aqui que eu vou escrever aqui, ó, é 23 graus 30 minutos. Tá? Então, olha só que interessante, ó. A soma dos ângulos internos num triângulo qualquer é 180. Se o triângulo é retângulo, a soma desses dois ângulos aqui, ó, tem que dar 90, né? Porque daí 90 mais 90, mais esse 90 aqui, que é o triângulo retângulo, dá 180. Então, na soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo tem que ser 90 graus, a soma desse com esse sempre tem que ser 90. A gente poderia estender uma propriedade para triângulo retângulo. A soma dos ângulos agudos num triângulo retângulo é 190, porque não tem como um triângulo retângulo ter um ângulo obtuso. Será que teria? 90. 90 mais. O máximo que tu poderia somar, tu tem que distribuir 90 entre 2, não tem. A soma de 2 dá 90, os dois são complementares, com certeza os dois são agudos, né? Se a soma desses dois aqui tem que ser 90, esse aqui é complemento desse, ó. Esses dois são complementares. Se a soma desses dois tem que ser 90, esses dois são complementares. E ângulos complementares, com certeza, são ângulos agudos. Tá? Então, só para pensar um pouquinho sobre esses exercícios, né? Mas o que se pede aqui, ó? Um triângulo tem ângulo 23 graus 30 minutos e o outro tem 90 graus. Isso aqui a gente vai precisar de transformação de medidas, né? Descobrir quanto é que vale esse aqui, então. Esse aqui eu posso chamar até de x, se eu quiser, certo? E eu sei que a soma desses três dá 180. De onde é que eu tirei isso? É um triângulo qualquer. Então vamos lá. Comigo. No exercício 8b, né? X mais 23,30, é isso? 23 graus, 30 minutos. 23 graus, 30 minutos, mais um ângulo de 90 graus. Isso aqui tem que dar 180 graus. Tá? Então eu peguei um ângulo, somei 23 com 30, somei 90 e obtive 180. Eu posso pensar aqui, ó, nessa soma de 90, tá? Para saber aqui, ó, antes de somar 90, eu pego esse resultado e retiro os 90, tá? Então, eu posso dizer que antes, ó, tinha um ângulo. Daí, segundo passo, somei 23 com 30. Vou até escrever aqui, ó, somei 23 com 30. Tá? E depois somei 90 graus e obtive 180. Então, como é que eu obtenho um passo anterior? Então, vamos retirar dos 180 os 90 graus para saber quanto é que era a soma só do primeiro com o segundo. Ó. Primeiro mais segundo mais terceiro deu 180. Como é que era a soma só do primeiro com o segundo? Bom, vou ter que pegar o resultado e retirar o terceiro para saber quanto é que era o primeiro com o segundo. Então, o primeiro
ângulo mais o segundo ângulo, 180 menos 90 é 90. E daí chegamos naquela propriedade que eu falei, ó, a soma dos dois agudos, dos dois agudos, né, é 90. Não é? Num triângulo retângulo, a soma dos agudos, os agudos são complementares. O x é complemento desse aqui, porque a soma deles, dos dois, dá 90. E lembra, né? Tudo bem, Camille? Ok. E lembra, né, que se a soma de dois ângulos dá 90, os ângulos são complementares. Né? Então tá. Então, primeiro ângulo mais segundo ângulo tem que dar 90. E o primeiro ângulo? Bom, eu vou ter que retirar, da soma, eu vou ter que retirar o segundo ângulo para saber quem é o primeiro ângulo. Então, tá vendo que eu estou invertendo a posição. Primeiro, eu tinha o primeiro ângulo, acrescentei o segundo ângulo, acrescentei o terceiro e obtive 180. Vamos começar a inverter. Retiro o terceiro. Agora eu vou retirar o segundo, para saber quem é o primeiro. Então, o primeiro ângulo vai ser os 90 graus, menos os 23 graus, 30 minutos. E essa operação aqui é simples, né? Pego 90 graus, 0 minutos, boto, né? Porque esse aqui tem 0 minutos, menos 23 graus, 30 minutos. Eu não posso de 0 minutos subtrair 30 minutos. Então, o que eu faço? Eu tiro 1 grau daqui, ó. Então, era 90, vai ficar com 89 graus. E esse 1 grau aqui, ó, esse 1 grau que eu estou tirando daqui, eu vou passar para cá. 1 grau é 60 minutos. Não pode esquecer, né? 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, desses 90 graus aqui, eu tirei 1 grau, fiquei com 89, e esse 1 grau eu passei para cá, ó. E 1 grau é 60 minutos, porque daí eu subtraio nos minutos. 60 minutos menos 30 minutos dá 30 minutos. 9 menos 3 dá 6. 8 menos 2 dá 6, 66 graus, ó. Então, o primeiro ângulo, 66 graus, 30 minutos. Valeu? Vamos ver o item B, então. O que a figura está nos dizendo? Valeu, né? Bem simples isso aqui. De transformação de ângulos, aqui a gente já viu lá no capítulo 2, né? Tudo bem, a Camille que estava fazendo isso aqui bem direitinho, eu me lembro, a Camille entendendo rápido, né? Todo mundo entendeu, eu acredito. Vocês estavam me respondendo, mas eu lembrei da Camille me respondendo isso aqui. Muito bem, item B então. Olha o que a figura está nos dizendo. Um dos ângulos internos de um triângulo tem 15 graus e o outro tem 150. Uau! Qual é a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo? Olha só. Então tá. Um ângulo de 15. Então, tu tem um triângulo. Uma variação angular de 150, teria que ser até mais do que isso aqui, mas vamos supor que isso aqui é os 150 graus. Tá? Esse ângulo aqui vale 15 graus, um vale 15 graus, ele quer saber quanto vale o outro ângulo.
Tá? Então, tu tem primeiro, segundo e terceiro ângulo. Mesma coisa, ó. Primeiro ângulo x, segundo ângulo 15 e terceiro ângulo 150 e tudo isso igual a 180. Mesma ladaia, né? Ai, ai, ai. Olha aqui, ó. Mesma coisa, certo? Primeiro ângulo, mais segundo ângulo, mais terceiro ângulo, 180. Então, como é que era a soma só do primeiro com o segundo? Eu vou ter que pegar o resultado final, 180, e retirar o terceiro ângulo para saber como é que era a soma só do primeiro com o segundo ângulo. Então, é 180 e eu vou retirar os 150 graus. Eu vou tirar no cálculo que eu tiro. Tá? Então a soma do primeiro com o segundo ângulo, 180 menos 150, dá 30. Né? 180 menos 150 dá 30. E agora, como é que era a soma? Como é que era só o primeiro ângulo? Eu tinha o primeiro ângulo, somei com o segundo e obtive 30. Então, só o primeiro ângulo, eu tenho que pegar o resultado final e subtrair o segundo ângulo. X igual a 30 menos 15 dá 15 graus. Olha que coisa interessante aqui o que acontece, né? Aqui é 15 graus, ó. O segmento oposto a 15 graus é esse aqui, ó. Tá? A esse 15 graus aqui. E o segmento oposto a esse 15 graus é esse aqui. Esses dois segmentos aqui, ó, têm a mesma medida porque os ângulos opostos são congruentes. Os dois. Isso aqui é um triângulo isósceles, tá? É um triângulo isósceles. Poderia ter desenhado ele assim, né? Aqui também, ó, 150 graus. Aqui vale 15 graus. Aqui vale 15 graus. Essa medida tem que ser igual a essa. Eu não sei quais são as medidas, mas com certeza, se aqui vale 15, aqui 15, esse lado tem a mesma medida que este aqui. São os lados opostos. Da mesma forma, eu penso aqui, ó. Essa medida aqui é igual a essa medida aqui. Sor, eu achava difícil, mas agora está ficando mais fácil. Com certeza. Isso aí, é tranquilo, né? Olha ali, ó, calcule o valor de x em graus e minutos. Ó, já começou as propriedades ali, ó, dos triângulos, né? Quanto ao número de lados. Deixa eu ver que horas são agora. Posso apagar aqui? Pode. Beleza. Muito bem. Aqui, ó, calcule o valor de x em graus e minutos, tá? Então, observa esse primeiro triângulo aqui, ó. Olha só, essa informação que ele está dando aqui é muito importante, ó. Este lado tem a mesma medida deste lado. Então, se os lados têm a mesma medida, os ângulos opostos a estes lados também têm a mesma medida. Olha só, o ângulo oposto a este lado aqui, ó, é o x. A gente já viu isso aqui. E o ângulo oposto a este lado aqui, que é a mesma medida que esse aqui, é este aqui. E como esses dois lados têm a mesma medida, os ângulos opostos também terão a mesma medida. Esse aqui vale x, aqui também vale x. E então calcular o valor de x em graus e minutos é tranquilo, ó. Posso considerar esse aqui como primeiro, ó, x, esse aqui como segundo, mais x, mais 125 é igual a 180. E daí posso fazer todo aquele passo, né? A soma só dos dois aqui, ó, só desses dois aqui. Primeiro mais segundo mais terceiro é 180. Então, quanto é que era só x mais x? X mais x, eu vou ter que pegar o resultado aqui, 180, e retirar 125 para saber
quanto é que era só a soma dos dois. X mais x, 180 menos 25, 55, 55, né? 55 graus. Agora, muito bem, ó, o Gui já está respondendo. X mais x, mesma coisa, ó, é o dobro de x. O dobro de um ângulo é igual a 55, como eles são iguais, né? Eu duplico um ângulo e obtenho 55. Como é que eu obtenho um deles? Se duplicar eu obtenho 55, como é que eu faço para obter o original, né? Um deles só. Eu tenho que pegar os 55 e divido em duas partes iguais. Se duplicar eu obtenho 55, então o ângulo tem que ser o resultado final dividido por 2 para tu retornar ao primeiro, tá bem? Então vamos ver aqui, ó, 55 dividido por 2 é 55 graus, tá? E tu vai dividir ele em duas partes iguais. Então vamos começar com 2. 2 vezes 2 é uma medida em grau, né? 2 vezes 2 dá 4. Sobra 1 e baixo 5 em grau, né? 7 vezes. Aqui é grau. 7 vezes 2 dá 14 e resta 1 grau. Vou botar 1 grau aqui, ó, para a esquerda. Tá? 1 grau não tem como eu dividir o grau, só se eu quebrar o grau para dividir por 2. O que eu vou fazer então com o grau? Eu vou transformar, ó, 1 grau corresponde a 60 minutos. Então eu transformo 1 grau em 60 minutos. E agora eu multiplico aqui minutos, né? Se eu multiplicar por 30 minutos, que é rápido, né? 30 minutos vezes 2 dá 60 minutos e o resto zero. Significa aqui que o x, o valor de x é 27 graus, 30 minutos. Porque, mesma coisa, porque eu dividi por 3 lá, Pedro, naquele outro. Por que eu dividi por 2? Porque se eu duplico um ângulo e eu obtenho 55, ó, eu tinha um ângulo, dupliquei ele e obtive 55. Como é que eu retorno ele antes de ser duplicado? Então, inverter a duplicação é divisão por 2. Inverter a operação de triplicar é dividir por 3. Inverter a operação de quadriplicar, por exemplo, é dividir por 4. Certo, Pedro? Então aqui, ó, se o dobro de um número é igual a 55, o número tem que ser o resultado final, 55 dividido